bem-vinda e muito bem-vindo aqui a essa aula do 360. E essa introdução do módulo que eu quero trazer para você, você vai ver ora com imagens, ora com slides, tá certo? Para fazer uma aula bem mais dinâmica. E esse módulo eu vou te apresentar aí uma forma de venda dentro do seu espaço. Você já viu algumas coisas aí para trás. Eu vou te apresentar uma forma dentro do seu espaço para que você replique quantas vezes você quiser. Às vezes, determinadas coisas que eu vou falar aqui você nunca viu. Então eu te peço, tira aí, presta total atenção. É uma aula de total atenção. Então eu preciso que você sente, para que você realmente preste atenção nessa aula. Não assista ela dirigindo, fazendo alguma coisa. Não, assista essa aula com atenção. Porque isso daqui que você vai assistir, se você replicar da forma correta, da forma bem feita, vai fazer você chegar aí a um próximo nível na sua clínica de estética. Mas antes, eu tenho que te falar o seguinte, tá? Não é você copiar o que eu vou dizer aqui. É você entender o conceito. Entenda o conceito que eu estou explicando. Entenda o que tem por trás disso. Você já teve base até aqui. Então entenda realmente esse conceito para que você possa replicar em todas as suas comunicações aí com o seu cliente, certo? E o que você vai ver nesse texto, né? A primeira coisa que você vai ver é sobre copy. E o que é copy? Deixa eu colocar aqui para você. O que é copy? Às vezes você nunca ouviu falar isso. Copy vem do termo copyright de inglês, né? Que é o uso das palavras corretas para se comunicar com um determinado público e engajar para que ele tome uma decisão. A copy vai fazer com que o seu cliente tome decisões. A copy vai fazer com que o seu cliente preste atenção no seu post na internet, vai fazer com que o seu cliente preste atenção no que você está falando no WhatsApp, vai prender a atenção do seu cliente na hora de uma consulta, na hora de você comunicar com o seu cliente. Então nós temos que utilizar copy em tudo, tá? Por isso que eu pedi para você abrir a mente e entender o que é copy, tá certo? A partir do momento que você sabe fazer uma boa copy, ou seja, você sabe escrever um bom texto, você sabe escrever um bom... Mesmo que você não saiba, tá? Eu não sou nenhum exímio em português. Não é isso. Aqui é a forma que a gente consegue comunicar com o nosso cliente. Porque eu entendo que o seu cliente não está do seu lado, ele não está na sua frente. Então, a gente precisa de construir na cabeça do nosso cliente uma ideia, tá certo? E copies são muito poderosas. Sabe quando você tem aquela sensação de ler um texto e falar assim, poxa vida, esse texto é pra mim? Exatamente, isso é uma copy. A pessoa escreveu esse texto pensando em uma boa copy para você. Você pode assistir aqui e estudar muito. Copy é um termo que nós do marketing digital, quem trabalha com marketing, fazem inúmeros, milhares de cursos. Eu mesma estudo copy quase que todos os dias e nunca me dou satisfeita, porque o mercado está sempre em mudança, tá bom? Então, como o mercado está sempre mudando, a cabeça das pessoas está mudando, a forma dela ver as coisas do mundo está mudando, então você também tem que mudar a sua forma de comunicar com elas, certo? Agora, um outro termo que você vai ver aqui nesse módulo é criativo. Bom, a copy é a forma de escrever o texto, né? É a forma que eu vou apresentar a minha venda, que eu vou comunicar alguma coisa para o cliente. O criativo é aquelas fotos, né? É o post que você coloca na sua rede social, é a foto que você vai colocar no seu WhatsApp. Isso é o criativo. Então são imagens que vão ser ligadas às copies. Então quando você fala assim, eu quero fazer um post que vende na internet, na verdade você quer fazer um criativo ligado a uma copy, ou seja, uma imagem bem feita e bem pensada ligada a uma copy, certo? E eu quero te mostrar aqui algumas questões, tá? Antes da gente entrar no módulo. Não vai existir nenhuma copy que eu vou te entregar pronta e que ela vai bombar o seu negócio, tá certo? Por que isso? Porque você que está me assistindo aqui
tem um público na rede social, tem um público no WhatsApp, tem um público no Instagram, no Facebook, enfim, você tem um público. Uma outra pessoa que está assistindo tem um outro público completamente diferente. Aqui, então, não adianta eu falar para você um texto, né, que você vai replicar esse texto e quer dizer que vai ter sucesso para todo mundo. Você pode tanto usar as minhas ideias, ok? Mas o ideal é que você pense aí para a sua audiência e para o seu cliente, que é diferente de qualquer outro cliente. Isso é uma coisa muito pessoal. Mas, ao realizar um post na rede social, ao realizar um ato de venda, ao realizar uma comunicação com o seu cliente, a partir de hoje, você sempre vai pensar na forma dos copyrights, né? De como que você vai pensar, tá certo? A forma da copy, então você sempre agora vai ligar a isso, tá ok? Então, vamos para o próximo vídeo que eu vou te falar sobre os criativos que convertem. Tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula de anúncios, tá? Nessa aula vai ser um pouco mais... É só apertar o botão, tá? Não vai requerer muito pensamento estratégico, não. Então deve ser uma aula bem tranquila, a gente só vai configurar o seu gerenciador de anúncios, tá certo? Então vem comigo que a gente vai resolver isso. O primeiro passo é criar um gerenciador de negócios, tá? O que é isso? Essa é a plataforma que você vai usar para administrar todos os seus anúncios, tá? Então, o primeiro passo é você criar isso aqui, e como você vai acessar isso, é só você usar esse link aqui, ó, business.facebook.com/overview. Vou até digitar aqui, ó, business.facebook.com/overview. Vou deixar esse link aqui embaixo da aula, tá? Pra você pegar caso tenha dúvidas. E você vai cair exatamente nessa página aqui. E aí, se você ainda não estiver logado na sua conta do Facebook, eu recomendo que você logue. Provavelmente vai ter um botão de entrar bem aqui, onde eu estou colocando o mouse aqui em cima, tá? Então você clica aqui e entra na sua conta do Facebook. E aí, qualquer coisa que for preciso, você volta para esse link novamente, tá? E aí, tem nessa hora aqui, tem dois tipos de pessoas, né? Já que você já logou na sua conta do Facebook, tá? Tem dois tipos de pessoas. Algumas pessoas já têm um gerenciador de negócios criado e não sabem. Outras ainda não têm. Como é que você vai descobrir? Você vai vir aqui na sua foto de perfil e vai clicar nela aqui, ó. E aí, se já tiver algum dessas, tipo assim, essas maletas aqui criadas, então é porque você já tem um gerenciador de negócios criado, tá? Então, você não vai precisar seguir o próximo passo que eu vou fazer. Você pode pular já. No caso, você vai clicar em algum dos seus gerenciadores. E você vai vir para essa página aqui, tá? Então, se esse é o seu caso, se você já tem um gerenciador criado, você pode só me esperar que daqui a pouco eu vou chegar nessa hora aqui, tá? Bem, mas se você só tiver a sua conta de anúncios pessoal, então você vai ter que seguir o caminho que eu vou fazer agora, tá? Vamos lá, então você vai ter que criar conta aqui. Aqui você coloca o nome da sua conta da empresa, por exemplo, aqui eu vou colocar, não sei, pode ser qualquer coisa, isso aqui só você vai ver, a sua cliente final não vai ver, então não é tão relevante, mas por questão de nomenclatura eu vou colocar aqui, consultório, gerenciador, negócios, que é o perfil que eu estou usando aqui do Facebook, tá? E aí o e-mail comercial você vai utilizar algum e-mail que você tem acesso, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar aqui, hotmail.com.br. Aí você vai clicar aqui em enviar. Certo, ó, o gerenciador de negócios foi criado, agora você vai ter que confirmar seu endereço de e-mail. Você vai ter que ir lá no e-mail que você colocou, no caso já estou logado aqui, aí eu recebi uma mensagem aqui do Facebook, confirme seu e-mail comercial. Confirmar agora. Ó, se deu um problema com você agora, fica tranquilo, tá? Ó, ele já me parou nessa hora aqui. Certo, mas pode ter dado algum problema com você em relação a e-mail e tal. E se der algum problema com você, se você já criou algum gerenciador de negócio,
eu recomendo que você crie outro, você use outro e-mail. Se ele der algum problema nessa fase aqui, pede um e-mail do seu sobrinho, de algum irmão seu, irmã, alguma coisa assim, do seu marido, entendeu? Ou da sua esposa, que já deve ajudar nisso aqui, tá? Você só precisa de um e-mail que você tenha acesso. Agora, se você caiu nessa página aqui, ótimo. Se você ainda está nessa página aqui, eu vou te mostrar como é o caminho que você vai usar para chegar nessa página aqui, tá? Que essa página aqui vai ser a página central que a gente vai utilizar para mexer em tudo. Vamos lá. Como é que você sai dessa tela aqui, tá? Para tela que a gente quer chegar, tá? Teve uma atualização no Facebook, as coisas mudaram e eu estou fazendo esse update aqui na aula. Então vamos lá. Você vai vir aqui em dar feedback, mudar para o gerenciador de negócios, trocar. Pode selecionar qualquer tópico aqui, é relevante. Irrelevante aqui também. Digita A, clica em enviar feedback, tá? Concluir. Tudo certo. E aí você vai ter que fazer o que, tá? Você vai clicar aqui, ó, ou em alguma coisa que tenha as suas contas empresariais e tal, e você vai verificar se você está realmente aqui na sua conta empresarial, tá? Se você tiver na conta empresarial, é só clica na sua conta empresarial que você acabou de criar agora, tá? Show. E aí você vai vir aqui, ó, em configurações do negócio, tá bom? E aí você vai cair naquela tela lá que a gente tá buscando, tá bom? Mas olha, se você ainda não caiu na tela correta imediatamente, fica tranquilo porque nos próximos passos dessa aula eu vou te ensinar o que você tem que fazer para chegar lá, tá bom? Continua vendo aí a aula. Se aconteceu de você cair aqui nessa área, não é a área que a gente vai trabalhar, tá? Você vai vir aqui, ó, clicar aqui, e aí você vai colocar o gerenciador de negócios que você criou agora. Nesse caso, nesse caso foi esse aqui, gerenciador de negócios de Ana. Lembrando que se você já tem algum gerenciador de negócios, você vai seguir esse caminho aqui normalmente, tá? Aí agora você vai clicar em ir para configurações de negócio. Certo. Agora você vai estar mais ou menos nessa tela aqui. A única diferença é que aqui a gente está olhando essa parte de contas. Ó, contas de anúncios. Vai dar a mesma coisa, tá vendo? Tá igual. Então vamos lá, vou continuar daqui. O que você vai fazer agora é... Certo, a gente já criou um gerenciador de negócios, tá? Então essa parte aqui já está verdinha. Agora a gente tem que configurar o gerenciador. E dentro da parte de configuração do gerenciador, tem algumas coisas que a gente vai ter que fazer, tá? Como, por exemplo, adicionar uma página. Às vezes você já tem uma página do Facebook e às vezes você não tem ainda. Então eu vou ensinar aqui com página já criada e sem ter nenhuma página, tá? Ó, o que você vai fazer? Contas, aqui você vai abrir essa parte de contas, aí vai vir aqui em páginas, aí vai colocar aqui para adicionar. Às vezes você já tem alguma página no Facebook, né, que você já administra, que já é do seu consultório, alguma coisa do tipo. E aí você vai colocar só para solicitar, né? Deixa eu só ver aqui as opções, só para conferir se está certo. Tá aqui, normalmente é essa aqui, adicionar uma página, tá? E aí você vai ter que ir lá na página do Facebook que você tem, geralmente fazendo assim, ó. Tá aqui, opa. Deixa eu ver aqui, na parte de páginas. Páginas que você gerencia. Aí você vai pegar aqui a URL, ó, copiar aqui o link, Ctrl, copiar, e aí você vai colocar aqui e colar. Aí vai aparecer Felipe Coelho Guitar, tá? Ou então você pode simplesmente pegar aqui o nome, Felipe Coelho Guitar, que é uma página que esse perfil gerencia, e digitar aqui, ó, Felipe Coelho Guitar. E aí você coloca para adicionar a página, tá? Adicionar tudo. No caso aqui, deixa eu ver aqui, continuar. Nesse caso aqui, como essa aqui é uma página que eu não estou usando agora, eu acho que eu não vou prosseguir por aqui, tá? Mas se a página for da sua autoria, vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui, só terminar isso aqui, certo? Agora, esse foi o exemplo se você já tem uma página, tá? Agora, se você quiser criar uma nova página, você vai fazer o seguinte, criar uma nova página. Pode colocar qualquer coisa, negócio, lugar. Aqui pode ser
fulana, Beltrana, você coloca seu nome, tá? Categoria, pode colocar aqui, deixa eu ver... Na realidade isso aqui não importa tanto, tá? Então, mas eu vou colocar aqui alguma coisa sobre nutrição. Deixa eu ver, não tô conseguindo encontrar. Serviço, local... faculdade, universidade, escola, empresas de artigos esportivos para atividades. Eu vou colocar isso aqui, tá? Mas isso aqui não é muito relevante, não. Pode colocar qualquer coisa. O endereço você vai colocar aqui. Cidade, eu vou colocar aqui a minha. Você coloca aqui o seu CEP. Criar a página. Opa, você fixe... Ah, tá aqui. Você tem que selecionar a cidade, tá? Criar a página. Agora é só aguardar que ele deve criar corretamente. Ó, tá aqui. Tá aqui, a página fulana beltrana, tá? Então assim, você vai poder anunciar por essa página. E aí, se você quiser colocar uma foto sua aqui, aí você vai aqui no Facebook, né? Eu não sei como é que vai estar o seu Facebook, se ele já está atualizado, se ele já está no modelo antigo, mas não se preocupe com isso não, tá? Não é o propósito dessa aula. Agora que você já criou a sua página ou já adicionou a página ao Facebook, se você já tinha uma página, o que você vai fazer? Você vai ter que adicionar uma conta do Instagram. Opa, não vou tirar aqui, que eu não coloquei ainda, né? Mas basicamente o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, conta do Instagram. Contas do Instagram e adicionar. E eu vou interromper aqui a programação porque vou atualizar aqui essa parte da aula porque estava dando problema antigamente, tá? Então, vamos lá. Tá gravando aqui. Ó, como é que você vai adicionar a conta do Instagram, tá? Você vem aqui, clica em adicionar, aí conectar a sua conta do Instagram. Aí ele vai abrir uma tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa outra tela também. Opa. Isso aqui, ó, peraí. Ele vai abrir essa tela aqui, tá? Tá carregando aqui pra mim. Tá certo. Ele tá mostrando aqui, ó, pra colocar minhas informações. Eu vou colocar aqui o meu Instagram, tá certo? Já tá tudo salvo minhas informações, é só você colocar seu login e senha. Vou clicar pra entrar. Colocar agora não. Você pode colocar salvar informações agora não. Vou colocar pra salvar. Vai. Opa, agora deixa eu voltar aqui pra outra tela. Show. Como é que ele tá aqui? Ó, agora o que acontece? Se você tem o seu Instagram como conta pessoal, ele vai direto pra cá, tá? Se o seu Instagram ele é como conta profissional, ele vai aparecer uma outra coisinha aqui, um outro quadradinho aqui na frente, e ele vai te mostrar o seu Instagram, a sua página do Facebook que ele tá associado, e para você dar um OK, você dá um OK, tá? Vamos supor, acontece às vezes de dar erro, caso tipo assim, o seu Facebook agora não esteja associado àquela página que está associada ao seu Instagram. Enfim, se der um erro, se aparecer um erro vermelhão assim na sua frente, o que você vai fazer? Você vai fazer esse tutorial aqui, só um momento. Vou passar aqui pro celular para te mostrar, tá? Ó, faz o seguinte, vamos fazer assim. Eu vou continuar aqui normal. Se der algum problema para você, vai no vídeo que está na descrição dessa aula aqui, tá certo? Que aí você vai conseguir ajustar esse problema, tá? Enfim, vamos continuar aqui. O que vai acontecer? Agora você tem que... Ele está te pedindo para associar a conta do Instagram que você colocou no Facebook, associar ela a uma conta de anúncios. Por exemplo, aí você coloca na sua conta de anúncios. Você clica aqui na conta de anúncios que você quiser, entendeu? Vamos supor que seja essa aqui. Só olha pelo nome. Clica aqui e concluir. Tá certo. Ok, tá? Ela está associada. Ó. Quando eu venho aqui em ativos conectados, aí vai aparecer a conta de anúncios. Tá carregando, mas vai aparecer. Enfim... Se tiver aparecido de outra forma, se a sua conta do Instagram for associada a um negócio e tal, e não tiver acontecido desse jeito aqui que eu falei, basta você dar um OK em tudo ali, vir aqui, ó, este mainzinho, que é a sua conta que você colocou agora, e colocar aqui em adicionar ativos. Aí ele vai te perguntar qual é a conta de anúncio que você quer associar a essa conta do Instagram. Aí você coloca a sua conta de anúncio, entendeu? No meu caso aqui já está associado. Aí opa, não foi possível adicionar porque acho que já tá, né? Enfim,
Mas é basicamente esse o processo de adicionar a conta do Instagram. Agora vamos ao próximo passo, tá? E certo. Conta do Instagram já adicionada. Agora o que você vai fazer é criar um pixel. O pixel vai ser importante e você vai entender isso depois. Mas por enquanto você só vai só vai seguir o passo a passo aqui, tá? Você vai clicar aqui em fontes de dados. Você vai daqui, como você está em contas, você vai vir aqui para fontes de dados, pixels, aí adicionar. Aí você cria aqui o seu pixel. Pixel fulana Beltrana. Pode colocar seu nome aqui, essa parte pode deixar em branco. E show, tudo certo. Seu pixel já está criado. Agora você vai ter que criar uma conta de anúncios. E é aqui que realmente você vai anunciar, tá certo? Então você vai vir aqui em contas, novamente, contas de anúncios, adicionar, criar uma nova conta de anúncios. Nome da conta, fulano Beltrana, você coloca o seu nome aqui. Pode colocar esse fuso horário aqui da América, Fortaleza, e aqui na moeda, muito importante que você coloque BRL, Real Brasileiro. Deixa eu ver aqui, BRL deve estar lá em cima. Tá aqui, ó, BRL Real Brasileiro. Você tem que colocar Real Brasileiro, senão vai dar problema depois, tá? Aí você pode colocar aqui minha empresa e dar um criar. Agora é só aguardar que vai terminar a criação, tá? Aqui você vai adicionar o seu acesso, que ele está te perguntando aqui, ó, quem que você quer que tenha acesso a essa conta? Aí você vai adicionar você, né? Claro, senão você não vai ter acesso à conta para poder mexer. Vai clicar aqui para marcar você, colocar aqui em gerenciar conta de anúncios e marcar esse bichinho, como eu marquei aqui, e colocar para atribuir. E fechar, tudo certo. Sua conta está criada. Show. Gerenciador configurado direitinho, conta criada. Agora você vai ter que configurar a sua conta de anúncios, certo? Por exemplo, agora você vem aqui em conta de anúncios, a conta da fulana Beltrana, e aí você vai clicar aqui em abrir no gerenciador de anúncios. Certo. Aí tá aqui a sua conta vazia, tá? Não tem nenhum anúncio, nem nada, nenhuma campanha. Aqui você, informações adicionais. A área de atuação da sua empresa está diretamente relacionada à política ou à defesa de temas de importância nacional? Não. Acredito que não, né? Aqui você pode fechar esse outro aqui de baixo e aqui você vai ter que colocar o seu CPF e CNPJ, tá? Você vai colocar aqui e vai salvar e ele vai te pedir mais alguns dados para você configurar. Eu não vou fazer isso aqui para não expor necessariamente algumas informações, alguns dados, mas assim, é só você prosseguir aqui e colocar suas informações que vai estar tudo certo. Agora, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, ó, para acessar, na verdade, a gente vai acessar a parte de configurações do gerenciador de negócios, tá? Então, para isso, você pode vir aqui, configurações do negócio, ou ferramentas para empresa e configurações do negócio. Tanto essa engrenagem quanto essa engrenagem vão te levar para o mesmo canto, tá? Que é para essa tela aqui, mais base, que a gente estava mexendo antes. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar aqui em contas de anúncios e nessa abinha aqui, visualizar formas de pagamento. Aí ele vai estar te pedindo para inserir o CPF e CNPJ. O que você vai fazer é colocar para adicionar a forma de pagamento. E aqui você vai colocar o seu cartão, CPF e CNPJ, né? E aí ele vai te pedir para colocar o seu cartão e tal. E é só você configurar essa parte também, colocar um cartão ou colocar boleto também, tá? Mas eu não indico boleto porque às vezes você tá rodando seu anúncio e aí o boleto vai parar, tipo, vai vencer o saldo do boleto, vai consumir todo o saldo e até que você coloque outro boleto novamente, aí ele tem um tempo para compensar de 2, 3 dias e aí pode acabar que seus anúncios vão pausar e tal, isso não é muito legal, tá? Agora você deve estar totalmente pronto. Um prazo para fazer isso legal é de um dia. Isso aqui é uma situação simples, tá? Talvez você tenha um pouco mais de complicação ali na parte do método de pagamento, mas acredito que já dê para fazer isso em um dia e começar a anunciar, talvez em poucas horas, né? Sim, e tem uma coisa que eu tenho que te alertar, que o Facebook, como eu te mostrei aqui, ele muda muito, tá? Então, assim, ele é uma ferramenta que está em constante atualização, em constante mudança. Então,
às vezes, alguma coisa que eu tô fazendo aqui, na hora que você está assistindo, você vai clicar e não vai aparecer uma tela igual, não vai aparecer a mesma coisa, entendeu? Então, eu quero te pedir para que você tenha a mentalidade de fazer acontecer. Se você vê que está alguma coisa minimamente diferente, tenta se ater aos fundamentos, tenta se apegar aos fundamentos daquilo que eu estou te falando. Tipo assim, eu falei que você tem que criar uma conta de anúncio. Procura alguma coisa, se você não está encontrando o caminho que eu segui, procura alguma coisa que está relacionada a contas de anúncios que você vai encontrar, tá certo? Então, assim, não é tão difícil assim, mesmo que tenha mudado algumas configurações na plataforma, tá certo? Então, com isso a gente já encerra essa aula e a gente pode ir para a próxima aula. Tchau, tchau. Até a próxima. Então, vamos falar aqui agora sobre os criativos que convertem, né? Você viu ali o que é criativo, né? São as imagens ou os vídeos que vão ser ligados aos textos, certo? Bom, a primeira coisa que vai converter para você são vídeos, tá certo? Vídeos convertem até 60% mais do que imagens. E por que os vídeos convertem mais? Primeiro que estamos virando analfabetos funcionais. Sim, nós estamos lendo cada vez menos. Então, os vídeos, a pessoa tá ali no corre-corre do dia, tá no ônibus, tá no carro, enfim, tá no avião, e para ela é muito mais simples escutar um vídeo do que ler um texto. Porque quando eu vou ler um texto, eu preciso de, às vezes, interpretar um pouco o que a pessoa está falando ali. A pessoa às vezes tem preguiça de ler, e acredite, por menor que seja o texto, as pessoas têm preguiça de ler. Então, os vídeos convertem muito mais. Isso eu já falei aqui várias vezes para você. Então você vai estar vendo aí na imagem, você vai entender como nós devemos fazer um vídeo que converte. Ignorem a minha carinha aí nesse vídeo. Perceba que em cima tem um título, né? Que a gente chama de headline, tá certo? A headline é um título que vão haver nos vídeos para chamar a atenção do seu cliente. O que acontece? Quando você coloca um vídeo apenas na internet, sem uma headline, sem uma chamada, né, para que a pessoa chame a atenção dela, a pessoa às vezes não te conhece, nunca viu você, ela vai passar batido no seu texto. Agora, quando eu coloco a headline, olha só, princípios da atração de clientes nas redes sociais, né? E aí você é uma pessoa que quer atrair cliente pela rede social, você vai ver essa headline, esse título, e isso vai chamar a sua atenção para ouvir o que tem dentro do vídeo, ok? Então, por essa razão que as headlines são tão importantes.
Lembra lá que eu disse na aula de Instagram, na aula de rede social, que eu expliquei para você que a rede social ela é uma timeline, então ela vai passando ali e o cliente, aquilo que chama mais a atenção dele é o que ele vai parar, o que ele vai tomar atenção, que ele vai poder assistir, que ele vai querer assistir, tá certo? Então, as headlines, elas são exatamente para chamar a atenção do nosso cliente, ok? Olha aí para vocês verem. Eu coloquei, são frases que vão atrair a pessoa a querer ver o que tem no vídeo. Então, utilize gatilhos mentais para que você possa escrevê-la da forma que atrai esse cliente. Gatilho mental da curiosidade, gatilho mental da escassez, certo? Então, utilize esses gatilhos da autoridade para que você possa fazer uma chamada de atenção para esse cliente. Por exemplo, você vai fazer um vídeo aí sobre toxina botulínica ou sobre aplicação de Botox, né? Porque Botox é o nome mais conhecido aí pro pessoal, por mais que é uma marca, mas é um nome mais conhecido pro público em comum, tá certo? Então você vai falar sobre o Botox ou sobre uma limpeza de pele. Vamos dar 2 exemplos aqui. Você não vai colocar na headline, faça um Botox. Isso não dá atenção para ninguém, ok? Mas você vai falar na headline um resumo do que será dito no texto. Por exemplo, elimine as rugas sem cirurgia plástica. É um resumo. Você vai falar uma dor, você vai usar um gatilho. Ou então um gatilho da curiosidade. Eu não acredito que você ainda não conhece esse procedimento. E aí é um outro gatilho. Sempre na headline, ela tem que ser o melhor título para você. Ela tem que ser aquilo que você vai falar no texto, mas que é o título da sua redação. Ela tem que chamar a atenção, ela tem que fazer com que o cliente queira ver o seu vídeo, tá certo? Então, todos os seus textos, todos os seus vídeos, desculpa, a partir de hoje, tem que ter headlines. Se você não viu a aula de gatilho, volta lá, assiste a aula de gatilho mental, para que você conheça mais os gatilhos mentais. Veja os meus próprios vídeos lá no Divã Estética. Dá uma voada pela internet, que você vai ver que a maioria dos vídeos tem essas headlines. Tire ideias, tá? Não cópias. Tire ideias do que você vai escrever, do que você vai falar, certo? Agora, nós vamos ver aí fotos, né? Fotos também é uma forma de atração que a gente usa aí nas redes sociais, no nosso WhatsApp, no nosso status do WhatsApp, nossos stories. As fotos também não devem ser colocadas de lado, por mais que eu disse que as pessoas estão lendo cada vez menos. Porém, as fotos não devem ser colocadas de lado. Então, olha só essa foto aí que eu tô colocando pra vocês. Essa foto é de um rosto comum, né? Não tem nada escrito e esse rosto às vezes não vai significar nada pra pessoa que tá vendo essa foto, né? Mas, não necessariamente eu preciso de colocar uma headline numa foto, mas eu tenho que fazer alguma coisa que chame a atenção dessa foto. Por favor, você, Diva 360, a partir de hoje vai parar de escrever nas suas fotos interminavelmente. Fotos com muitos inscritos não convertem, fotos com muitos inscritos não chamam atenção, foto com muito inscrito parece propaganda e ninguém lê. Foto com muito inscrito você não consegue sequer impulsionar no Instagram e no Facebook, tá certo? Então nós vamos fazer um combinado que você não vai ficar colocando foto com muito inscrito ali. Olha só a foto em seguida como que tá. Eu peguei a mesma foto, fiz um círculo e mandei a atenção do cliente. Olha a diferença, eu não escrevi nada, só mandei a pessoa ter atenção, coloquei um círculo e negativei o círculo. O que o cliente, quando olhar para essa foto, muitas vezes pode ser atraído? Pelo gatilho da curiosidade. Eu não estou escrevendo, mas eu estou atraindo um gatilho da curiosidade aqui. Olha só, a cliente para e fala assim, mas peraí, atenção por quê? E ele vai ler a sua copy. E aí copy nós vamos falar um pouco mais pra frente. Mas aí ele vai ler o seu texto. Ele vai entender o que você vai conversar com ele ali. Essa foto chama a atenção, às vezes, no seu feed, né? Por que eu digo às vezes, tá? Porque depende da sua audiência. Então, se você coloca isso no status do seu WhatsApp, a pessoa tá passando ali e vê uma foto de uma pessoa com símbolo cortado chamando a atenção, ela vai perguntar, por que eu tenho que ter atenção a isso? O que está acontecendo ali com essa pessoa? Quem é essa pessoa? E por curiosidade ela vai acabar lendo o seu texto e aí você pode acabar convertendo uma pessoa, certo? Então, olha como que um detalhe modifica. Então preste atenção.
Pare de ficar escrevendo, ah, faça sua limpeza de pele hoje, aquele tanto de escrito. Não faça isso mais, tá certo? Olha aí, essa foto na atenção, aqui você pode explorar cuidados com a pele, falar sobre melasma, tá? Então, são questões aí que você pode usar na sua clínica, que você pode usar nas suas redes sociais, que você pode usar no seu WhatsApp para comunicar melhor com o seu cliente, tá certo? E qual o tipo de criativo que nós utilizamos mais hoje, né? Então, vamos para a próxima aula que eu vou te explicar, vou te dar alguns exemplos aí de criativos que podem converter, ou seja, fazer vendas ou atrair o seu cliente para a sua clínica de estética. Agora eu vou te falar aí algumas questões de como que você faz um criativo, né, para as suas redes sociais, tá certo? Para as suas redes sociais, para o seu WhatsApp, para o seu status do seu WhatsApp. Quando eu falo rede social, eu estou explorando um todo, a sua forma de comunicação com o seu cliente, certo? Então vamos lá na tela aí, olha só. O intuito aí de a gente fazer um post é fazer um post para informação, né? Onde nós podemos informar a nossa audiência sobre o nosso protocolo e sobre o seu trabalho. Então, elevar aí o nível de consciência do seu cliente, tá? Então, pare de perguntar se você já fez a sua limpeza de pele esse mês, ou então se a pessoa conhece a criolipólise, ou então se a pessoa conhece um botox. Sabe por quê? Porque o cliente não conhece mesmo e isso não vai atrair a atenção do seu cliente, certo? Então, explore motivos emocionais. Por que o seu cliente tem que fazer aquele procedimento? Então, todas as vezes quando você for fazer um post, por exemplo, você vai fazer um post de botox, você vai, na hora de fazer a headline ou na hora de chamar a atenção de alguma forma, você vai pensar o seguinte: por que um cliente quer fazer botox? Liste aí pelo menos 10 motivos de uma pessoa fazer botox, tá certo? E liste motivos também emocionais, que a pessoa tá se sentindo com a autoestima baixa, enfim. Utilize aí gatilhos emocionais dessa pessoa, tá certo? Não só gatilhos físicos, para você construir um post que chame a atenção do seu cliente, tá certo? Não fique mais utilizando essas questões, faça sua limpeza de pele amanhã, calme, vamos fazer... Não, você vai colocar um texto, né, um vídeo ali, uma imagem ou um vídeo para educar o seu cliente, tá certo? Então, vou voltar aqui para mim, olha só, você vai pegar essa imagem e vai, por exemplo, você quer falar sobre massagem redutora, tá certo? Você vai colocar lá, ou você mostrando você fazendo a massagem redutora, ou você mostrando você fazendo algum outro tipo de procedimento que você possa mostrar, dependendo do seu conselho, ok? Mas você vai atrair esse cliente mostrando o porquê ele deve fazer isso. Então, vamos imaginar a massagem redutora. Cansada de uma headline, né? Aquele texto lá em cima, lembra do texto lá em cima? Então, num vídeo você pode falar: cansada de fazer academia e não perder a sua gordura localizada? Um exemplo. Você está falando aí dentro do texto ou dentro do vídeo, você pode falar sobre os benefícios da massagem redutora. Agora, não esclareça dentro do... não coloque assim, os benefícios da massagem redutora. Não, isso não é dor, certo? A headline ela tem que vir acompanhada de dor, ela tem que vir acompanhada de onde machuca o seu cliente da forma mais íntima dele, ok? Isso porque o seu cliente precisa do seu produto, ele quer. Mas quando você coloca os benefícios da massagem relaxante, às vezes da massagem redutora, desculpa, às vezes ele nem sabe o que é massagem redutora e se aquilo é pra ele. Mas quando você fala, tá cansado de fazer academia e não perder a sua gordura localizada, o cliente vai entender. Ele vai falar assim, peraí, isso aqui é pra mim, tá certo? Então, quando você for fazer os posts na rede social ou para sua divulgação na sua lista de transmissão, sempre se pergunte: por que eu estou fazendo esse post? A primeira pergunta que você tem que fazer. A segunda pergunta que você tem que fazer: por que meu cliente gostaria, né, de fazer esse serviço? Por que meu cliente precisa de fazer esse serviço? Certo? E também, uma outra pergunta que você precisa de se fazer quando você vai fazer alguma coisa na rede social ou dentro do seu WhatsApp é:
Isso que eu tô postando é tão interessante que a pessoa salve? Isso que eu tô postando é tão interessante que a pessoa compartilhe essa informação com alguém? Então, faça coisas que as pessoas queiram compartilhar. Faça coisas que as pessoas queiram salvar. Porque se você começar a colocar só uma imagem falando benefício da massagem relaxante, colocar lá um monte de benefício, dificilmente a pessoa vai compartilhar aquilo. Porque ela vai falar assim, isso aqui eu acho na internet, certo? Então, sempre utilize da criatividade para fazer os seus posts na internet. Então, essa pergunta é uma pergunta que vocês muito me fazem. Ah, como que eu construo um bom post? Fazendo essas perguntas aqui. Primeiro, elencando por que dor que você vai resolver do seu cliente. Depois, você vai montar a sua postagem. Não tenta montar a postagem primeiro. Isso aqui vai requerer tempo. Você vai ter que sentar, vai ter que falar assim, hoje eu vou fazer 10 postagens aqui para postar pelos próximos 10 dias. Eu vou fazer 10 comunicações aqui para colocar lá na minha lista de transmissão, para eu colocar no status do meu WhatsApp, tá certo? Então, pense isso aí com essa estratégia. Vamos para a próxima aula que nós vamos falar de copy. Nós aprendemos sobre os criativos, né? Eu te ensinei sobre os criativos, como que você pode fazer criativos, ou seja, imagens aí que vão converter o seu cliente na rede social, que vão converter o seu cliente no WhatsApp, quando você for comunicar uma venda para ele. Só que toda imagem tem que vir acompanhada de quê? De um texto. E esse texto se chama copy. Eu te falei lá no começo do vídeo, né, que copy é a arte de escrever um texto de forma que faça o seu cliente tomar alguma decisão, certo? Não é a arte do convencimento, da falsidade, não é isso, certo? Isso aqui você tem que escrever apenas o que é verdade, não é para tentar manipular ninguém, tá? Por favor. Mas aqui é a arte de você escrever bons textos, certo? E aí, lá nas imagens eu te expliquei que existem duas formas de você apresentar esses criativos junto com as copies, que são da forma orgânica e da forma paga. Isso utilizando as redes sociais, ok? Então, nas redes sociais eu preciso dizer novamente para você, orgânico é aquilo que você faz e não paga, e aquilo que você vai construir ali para o seu cliente, pontinho a pontinho, um trabalho de formiguinha. Isso é orgânico. Orgânico demora? Muito, tá certo? O orgânico demora. Agora, o pago, ele demora menos, porque ele vai te dar um resultado melhor quando você tem um bom criativo e uma boa copy, ele demora menos. Porém, você também tem que ter um bom ambiente, porque quando essa pessoa vê o seu anúncio e vai até você, ou seja, na rede social, ou entra no seu WhatsApp, você tem que ter um ambiente ali legal para ele. Então não adianta também falar assim, ah, eu vou só pagar post e não ter na hora que ele chegar lá no seu Instagram, aquele negócio nada a ver com nada. Quando ele te chama no WhatsApp, você coloca ele na lista de transmissão e começa só a vender para ele. Não é isso, tá certo? Então tudo tá ligado, beleza? Mas eu preciso de informar para você que óbvio que quando você impulsiona e tem um bom criativo e uma boa copy, a probabilidade que você vai ter mais sucesso de quem faz um orgânico, né? A gente brinca que quem gosta de orgânico é a Bela Gil. Mas é porque realmente demora mais tempo mesmo, isso sem sombra de dúvidas. Então, vamos falar aí sobre copies. Tá vendo a imagem aí? Que você aprendeu a montar, né, a imagem. Agora a gente vai aprender a escrever e a forma de comunicação com o seu cliente. E copy não é cópia, tá? É um teste da sua audiência. Aqui nessa aula nós vamos utilizar muito dos gatilhos mentais. Então, caso
você não tenha visto a aula de gatilhos mentais, eu vou te pedir de novo, volta lá e veja a aula de gatilhos mentais, tá certo? Vou te apresentar aí agora, nessa imagem, a estrutura de uma copy. O que é a estrutura de uma copy? Ela tem uma super oferta, uma dor, uma solução e uma chamada para ação. Nós vamos ver aí, passo a passo, esses pontos. Então, o primeiro que a gente vai ver é a super oferta. Olha aí, a super oferta é muito parecida com aquela headline lá que eu te expliquei do vídeo, né? E ela é capaz de fazer a pessoa prender ao seu texto. É o título que vai falar com ela. Então, a super oferta aí da sua clínica, do seu produto, ela tem que ser muito bem desenhada. Eu vou dar um exemplo aqui de uma super oferta, que nós vamos desenhar um exemplo aqui para uma pessoa que venda um pacote de estrias, tá bom? Então, olha só, a super oferta. Qual é o maior problema que você vai resolver do seu cliente com aquela proposta que você está colocando para ele? É a diminuição da gordura localizada? O desaparecimento das rugas? Qual é a principal dor, tá certo? Que você vai resolver daquele cliente. Então, ela tem que vir como título. Então, a super oferta é como se fosse o grande título. É aquilo que você promete. É aquilo que você fala assim, olha, se você fizer esse pacote comigo aqui, o seu problema vai resolver. A sua vida vai melhorar e as coisas vão acontecer, tá certo? Então, olha só, a super oferta aí, no caso de um pacote de estrias, eu coloquei aqui como exemplo, como se livrar das estrias sem cirurgia. Quando eu falei essa super oferta aqui, ó, como se livrar das estrias sem cirurgia, o que eu tô falando aqui? Primeiro, eu tô falando para a cliente que ela vai se livrar da estria, ponto. Outro ponto, sem cirurgia, porque tem gente que acredita, lembra que eu pedi para você anotar lá as 10 dores do seu cliente, tudo, as dúvidas dele? Então, tem gente que acredita que estria não tem solução, isso é uma objeção. Tem gente que acredita que a estria, ela só resolve com cirurgia plástica, tirando um pedaço, fazendo uma abdominoplastia, tirando um pedaço da pele, por exemplo, no caso da barriga, né? Então, explore aí esses gatilhos mentais aí na sua super oferta, tá certo? Então, eu coloquei como modelo como se livrar das estrias sem cirurgia plástica. Vamos para o segundo ponto, que é o ponto aí do lado, você está vendo que eu coloquei o modelo que a gente está construindo, tá bom? Então, vamos para o segundo ponto, que é o ponto da dor. Qual é o problema do seu cliente? Geralmente você começa a escrever no texto assim, a limpeza de pele, ou por exemplo, a limpeza de pele traz como benefícios. Você fala primeiro do benefício. Não, o benefício é depois. Primeiro eu tenho que explicar para a pessoa o seguinte, a dor que você tem, eu vou conseguir tratar? Eu conheço a sua dor, cliente. Eu sei que você tem um problema e eu sei quais são. E depois que eu mostrei para ele os problemas, eu vou mostrar a solução, certo? Então, aqui eu devo mostrar qual é a dor desse cliente. E na parte da dor, a gente deve conectar ainda mais com o nosso cliente, para o cliente bater o olho no texto e ou então no seu vídeo, ao escutar o seu vídeo, né? Porque essa copy, ela vai servir tanto para vídeo quanto para texto, tá bom? A estrutura é a mesma. E ao escutar o seu vídeo ou ler o seu texto, ela conecta com você. E aí eu pedi pro seguinte, já te dei esse exercício outras vezes para trás, mas estou te dando novamente. Liste aí 10 dores emocionais e físicas do seu cliente por ter um problema que você está abordando. Então, é estria que você está falando? Liste 10 dores. É celulite que você está falando? Liste 10 dores. E sempre lembre, liste 10 dores físicas e 10 dores emocionais. Tem tipos de procedimentos que vão dar muito mais dores emocionais. O caso da estria é uma dor muito emocional, tá? Então ela às vezes vai acontecer de você listar mais dor emocional do que uma dor física, tipo dói, coça, né? Então, ele vai acontecer, por exemplo, celulite. Celulite não dói? A celulite então, a dor física seria a dor nas pernas devido à celulite, ok? O inchaço é devido ao acúmulo de líquido. Então, às vezes, você vai encontrar em alguns tipos de protocolo, né, a dor física, mais dor física e algumas emocionais, e tem tipos de protocolo que você vai atacar mais dor emocional, tá certo? Vamos lá no modelo aqui, ó. Seguinte, qual é o problema do seu cliente? Então eu coloquei ali algumas dores da estria, né? Pele flácida, baixa estima, vergonha, sensação de mau cuidado, diminuição de libido, depressão, não aceitação do próprio corpo, vergonha de utilizar biquíni, acreditar que não tem solução.
Então, essas são dores de um cliente que tem estria. E aí, olha o modelo do texto, quando eu vou escrever agora sobre a dor. Durante muitos anos, eu também acreditei que não existia solução para as estrias, que somente com cirurgia, onde se removesse a pele, seria possível ser livre delas. Desculpa, tá com uma falta de acento ali. Ser livre delas. Isso me deixava muito mal. Olha só. Eu coloquei alguns pedacinhos ali em vermelho, que são os gatilhos, tá? Ó, durante muitos anos eu também acreditei. Durante muitos anos eu também acreditei. O que eu tô fazendo com esse cliente aqui? Empatia. Eu tô falando pra ele o seguinte, eu também sei que você tem esse problema e eu conheço também esse problema, você é mulher. Eu tenho empatia com você, tá certo? E que, claro que você vai falar isso se for verdade, né? Tem que ser genuínos aqui, verdadeiros. Depois a segunda parte que eu coloquei em vermelho é que somente com cirurgia, ou somente com cirurgia, que tá errado ali, somente com cirurgia, tá certo? Somente com cirurgia é uma objeção. Então aqui eu tô esclarecendo pro cliente o seguinte, aquele cliente que acha que a estria só resolve com cirurgia, eu já tô esclarecendo para ele que talvez tenha alguma outra coisa aí para poder resolver, né? Então aqui, que somente com cirurgia, onde se removesse a pele, seria possível viver livre dela. E isso me deixava mal. Essa palavra me deixava mal é uma outra forma de empatia. Então eu abordei a dor do cliente aí e fiz um texto com a dor, certo? Agora vamos para solução. A solução agora você vai apresentar. Você falou para ela, você deu para ela a super oferta, ou seja, você falou como ela se livra das estrias sem cirurgia, você conheceu o problema dela, você sabe que ela tem um problema e agora você vai apresentar a solução para ela. Você vai mostrar a essa pessoa que você pode ajudá-la e dizer como que você vai fazer isso. Então, vamos ao modelo. Contudo, eu conheci um método ou desenvolvi um método, aí depende de como que, né, com você, que solucionou esse problema e trouxe de volta a autoestima e a liberdade de 200 mulheres. Esse método é o XXX e eu tenho orgulho em ser especialista em algo que muda o corpo e a alma de tantas pessoas ou de tantas mulheres. Bom, olha só, aonde está vermelho? Eu desenvolvi um método ou conheci um método. Quando eu falo que eu desenvolvi um método, eu estou mostrando o quê? Autoridade, tá certo? Eu estou mostrando que eu estudei, que eu me capacitei e que eu conheço, tá certo? Mais de 200 mulheres. Por que eu estou falando isso aqui? Prova social. Eu estou contando quantas pessoas já passaram pela minha mão. Num texto você pode colocar isso. Então, por exemplo, mais de 300 pessoas já fizeram limpeza de pele comigo, já fizeram revitalização facial, enfim, né? Já aplicaram botox, porque isso mostra aí um gatilho aí de autoridade também e um gatilho de prova social, certo? Embaixo eu grifei especialista, que é novamente um gatilho de autoridade que você está utilizando. E na última linha ali, onde você muda o corpo e toca almas. Então ali você está usando um gatilho emocional, onde você está mostrando para ela que você vai ajudá-la a mudar aí de vida, tá certo? Então, vamos lá. Então a estrutura da copy, do outro lado aí, ó. Então, contudo, conheci um método, desenvolvi um método, coloquei do outro lado. E aí a última coisa, né, que a gente precisa de ter numa boa copy é uma chamada para ação. Que você deve chamar o cliente a tomar alguma atitude com aquilo que você falou no vídeo ou escreveu num texto. Senão o cliente fica solto por aí e não sabe o que fala, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma copy de apresentação, o que é uma copy de apresentação? Você vai mostrar algum produto para ele, você vai falar de algum produto, de algum procedimento. Peça para ele te chamar no direct para saber mais sobre aquele procedimento, para saber mais sobre alguma coisa, certo? Então peça para chamar no direct. Se você vai fazer uma copy de divulgação, peça ele para então marcar uma amiga que tem esse problema, porque aqui você não está pedindo para ele te chamar, você não está pedindo você não está atraindo para a venda, você está só fazendo uma divulgação, você só está mostrando a sua autoridade, tá certo? E a copy aqui de conhecimento peça ele para comentar, curtir ou compartilhar o texto. Qual que é a diferença?
Olha só, na copy de divulgação, quando eu peço ele para marcar uma amiga, né? O que eu estou fazendo? Eu estou divulgando meu trabalho para outras pessoas. E na copy de conhecimento, eu estou pedindo ele simplesmente para curtir, comentar ou compartilhar essa publicação se ele tenha gostado, tá certo? Claro que isso aqui é para rede social. Se for no WhatsApp, você pode pedir para te chamar no privado, né? Ou então compartilhar essa imagem com alguma amiga que precisa. É a estrutura inteira da copy. Olha, a super oferta. Então, como se livrar das estrias sem cirurgia plástica? Dor. Durante muitos anos eu também acreditei que não existia solução para as estrias, que somente com cirurgia, onde se removesse a pele, seria possível se ver livre delas. Isso me deixava mal. Solução. Contudo, conheci um método, ou desenvolvi um método, que solucionou esse problema e trouxe de volta a autoestima e liberdade a mais de 200 mulheres. Esse método é o XXX e eu tenho orgulho em ser especialista em algo que muda o corpo e a alma de tantas pessoas. Chamada pra ação. Me chame no direct para saber mais. E aí, você fez uma copy. Lembrando que essa copy é um modelo de estrutura, tá certo? Você pode fazer ela para tudo. A partir de hoje, quando você for fazer um vídeo, quando você for fazer um texto, quando você for fazer qualquer coisa, utilize essa estrutura para que você consiga aí chamar a atenção desse cliente. Utilize os gatilhos mentais, escassez, gatilho mental da curiosidade, gatilho mental da autoridade. Utilize de forma extrema esses gatilhos mentais para que você consiga, então, ter ainda mais empatia com o seu cliente. Tá com dúvida? Tá sem saber se o seu post está certo, está errado? Posta lá no Facebook, manda lá no grupo nosso e fala assim, olha aqui, se esse post está legal, o que vocês acham? Porque você divulgando a sua ideia para outras alunas 360, outras alunas 360 divulgando a ideia para você, nós vamos trabalhando e vamos ficando cada vez mais expert quanto a isso, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado da parte de Creative Copy, porque agora nós vamos precisar dela para a gente construir uma lista aonde você vai atrair e vender o seu cliente, para o seu cliente, tá certo? Vamos lá para a próxima aula. Nessa aula eu vou te mostrar aqui como fazer outras, né, reconhecer o que outras estéticas estão anunciando e por que isso é importante. Aqui a gente está no site do Facebook, Biblioteca de Anúncios. Esse site está aqui embaixo na descrição do treinamento para você. E a Biblioteca de Anúncios, ela é importante, por quê? Porque é nela que você vai entender o que o mercado está fazendo. Isso aqui é público, ou seja, todo mundo vai ter acesso, assim como as pessoas também vão ver o que você está postando na sua estética. Entrando no site, ele vai cair nessa página que você está vendo aqui. E aqui, ó, você vai escolher sempre Brasil, né? Se você estiver no Brasil. Agora, temos alunos para fora do Brasil e você quiser anunciar para o seu local, é só você colocar o seu país aqui de origem, tá? E aí aqui, categoria de anúncio, você sempre coloca todos os anúncios. E aí você pode pesquisar tanto por palavra-chave, quanto você pode pesquisar por anunciante. O que é a palavra-chave? Por exemplo, eu vir aqui e pesquisar limpeza de pele. Ó, eu vou dar Enter. E aí ele vai aparecer todos os anúncios que existem com a palavra limpeza de pele. Não quer dizer que esses anúncios que estão aparecendo aqui, né, por exemplo, são anúncios bons, anúncios ruins. Não quer dizer isso, tá? Isso só mostra pra gente que são anúncios que estão rodando hoje, tá? Então, esses anúncios que a gente vai pesquisar aqui. Então, olha só, aqui, por exemplo, anúncio de novembro de 2021, arqueamento, aí tem uma aqui, eu coloquei limpeza de pele, mas aparece aqui uma de arqueamento de sobrancelhas, aí aparece um outro aqui, porque a limpeza de estética, a limpeza de pele é essencial, enfim, você começa a perceber, ó, olha esse aqui, ó, limpeza de pele, análise cosmética,
Isso não quer dizer que é um anúncio bom, mas vai te ajudar a ter ideia do que fazer quando for fazer um anúncio, tá? Aqui, por exemplo, vamos colocar uma aqui de Botox. E aí, se você pegar um de Botox aqui, ó, você percebe que os anúncios de Botox, ó, aqui, ó, por exemplo, nenhum tem a seringa, né, tem as aulas aqui que a gente fala o que não pode, né? Então, a maioria é mais vídeo mesmo. Então, serve para você se inspirar, para você olhar. E aqui também você pode pesquisar o @ das páginas que você gosta de acompanhar para ver, será que esse @ tá fazendo uma campanha? Deixa eu dar uma olhada o que eles estão fazendo. Não é para copiar, não é para fazer igual, tá? Lembrando, mas é para que você possa se inspirar e entender realmente o que o mercado está fazendo. Então, essa ferramenta é uma ferramenta exclusiva do Facebook e que vai te ajudar muito aí na sua clínica de estética.